Olá, povo de Deus, 31º domingo do tempo comum, dia 30 de outubro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 11:22 até 12:2. Segunda carta aos Tessalonicenses 1:11 até 2:2. E Lucas 19, de 1 a 10. No século I a.C., portanto, bem próximo da encarnação de Nosso Senhor, surgiu o livro da Sabedoria. É bastante consensual que seu autor tenha sido um judeu de língua grega, nascido e educado na diáspora, possivelmente na Alexandria. O livro apresenta um elogio à sabedoria de Israel, aborda um tema caro aos israelitas, a sorte do justo e do ímpio, e retoma o tema do êxodo e transmite muitos conselhos do cotidiano das famílias judaicas na diáspora. Também traz uma bela oração para se obter a sabedoria atribuída a Salomão. Dirigindo-se aos judeus que se perderam no contato com a cultura helênica, adotando costumes e traços da religião pagã, o autor do livro da Sabedoria tem como objetivo convencê-los a voltar para a tradição judaica, retomando a fé no Deus de seus pais. Nosso texto de hoje faz parte da terceira parte do livro, onde o autor, em forma de oração, canta as grandezas de Deus, sobretudo sua misericórdia com os pecadores. Chama a Deus de amigo da vida, que a todos corrige com carinho. Segunda carta aos Tessalonicenses. Até hoje, a especulação sobre a autoria dessa segunda carta aos Tessalonicenses move partidários do apóstolo Paulo e outros que acham ser de um discípulo do apóstolo. Não cabe aqui toda a argumentação pró e contra, mas é interessante observar que o tema da escatologia se faz presente nas duas cartas, com perspectivas diferentes. Dá a impressão de que a segunda carta quis corrigir um pouco a visão do fim presente na primeira carta. É certo que Paulo passou pela região de Filipos por volta dos anos 50, pregando na sinagoga e dividindo os judeus, pois uns acreditavam em Paulo, outros não. Estes forçaram a saída de Paulo, que acabou passando por Tessalônica, onde fundou a comunidade. Esta comunidade era entusiasta e muito dinâmica, mas Paulo recebeu notícias de que os judeus incomodavam demais os cristãos tessalonicenses. Paulo chegou a enviar para lá Timóteo, que, indo se encontrar com o apóstolo em Corinto, levou-lhe notícias muito boas sobre a comunidade. Paulo, então, lhes escreve talvez 2 cartinhas, animando-os a se manterem firmes na fé, conservando os ensinamentos dados por ele. Um dos problemas, porém, estava sobre o dia do Senhor. Havia quem tinha entendido que o apóstolo falara que a volta do Senhor estava na iminência de acontecer. Era preciso, então, esclarecer tal doutrina. Interessante no nosso texto de hoje que dá a impressão de estar corrigindo outro texto quando diz: no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo.
O certo é que a recomendação aos cristãos gira em torno de duas palavras sobre o fim: perseverança e vigilância. Lucas 19, de 1 a 10, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O caminho iniciado por Jesus e seus discípulos rumo a Jerusalém está chegando ao seu término. Nosso texto de hoje coloca-nos em Jericó, o oásis situado nas margens do Mar Morto, a cerca de 34 quilômetros de Jerusalém. Era a última etapa dos peregrinos, que da Pérea e da Galileia se dirigiam a Jerusalém para celebrar as grandes festividades do culto judaico. Desde que Jesus tomou resolutamente a estrada de Jerusalém, ele vem pedagogicamente ensinando seus discípulos, aproveitando todas as ocasiões que o caminho lhe proporciona. Uma vez mais, estamos diante de um publicano, um cobrador de impostos. Estes sempre foram tidos como ladrões na sociedade de Jesus e odiados por todos. Zaqueu, o protagonista do nosso texto de hoje, era, portanto, um homem que o judaísmo oficial considerava um pecador público, um explorador dos pobres, um colaboracionista ao serviço dos opressores romanos e, portanto, um excluído da comunidade da salvação. Certamente, Zaqueu não podia estar junto da multidão que cercava Jesus, pois era um marginalizado, um pecador público, um impuro. O texto diz que se tratava de um homem pequeno. Queria ver Jesus, mas a multidão em volta de Jesus tornava seu desejo praticamente impossível. Subir numa árvore foi o recurso encontrado por Zaqueu, que com esse gesto deixou manifesta sua ansiedade por ver Jesus. Todo o seu esforço foi compensado quando Jesus olhou para cima e o viu. Tu a tu com Jesus, Jesus deveria olhar para baixo, mas no topo da árvore, Jesus teve que olhar para cima. Ao dizer Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa, Jesus provoca uma revolução na vida daquele pequeno homem. A multidão, porém, dizia: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu se converte frente ao imenso amor que Jesus lhe manifesta. E estando à mesa com Jesus, de maneira decidida, Zaqueu se pôs de pé
e assume uma nova condição de vida. Decide devolver tudo o que roubou dentro de sua profissão de cobrador de impostos, sem que Jesus lhe tenha dito qualquer palavra. Sua sensibilidade em relação aos pobres, aos quais prometeu doar metade de seus bens, lhe proporcionou a alegria maior que uma pessoa poderia ter: receber de Jesus a expressão: hoje a salvação entrou nesta casa. Tornou-se assim pequeno de estatura, gigante na fé. Isso prova que a salvação, que a porta da salvação está aberta também aos ricos, desde que eles reconheçam a origem de sua riqueza, se sensibilizem com os pobres e abram o coração para a partilha. Um beijo no seu coração.